Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tiago, eu sou advogado e hoje, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, nós vamos trabalhar o conteúdo do direito do consumidor sob a ótica da Constituição Federal de 1988. Sejam bem-vindos e vamos continuar no próximo bloco. Minha gente querida, sejam todos bem-vindos mais uma vez e hoje nós iremos trabalhar o Código de Defesa do Consumidor abordado pela Constituição Federal de 1988. Mas antes disso, eu vou passar vários contextos, um breve contexto histórico, de uma maneira detalhada, para que todos entendam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor como mandamento constitucional. Então acompanhem comigo no slide qual foi a primeira formação, quais são os pontos mais importantes que marcaram a relação de consumo até os dias de hoje. Em primeiro lugar, pós-revolução industrial, o crescimento populacional nas metrópoles. Ou seja, pós-revolução industrial, nós identificamos o aumento das metrópoles, quando as pessoas saíam, deixavam os campos e iam atrás de emprego. E nisso observaram um aumento na demanda, um aumento da oferta e um aumento na demanda. Nisso a produção teve início a aumentar com a pós-revolução industrial. E em seguida, com a pós-revolução industrial, nós tivemos um outro marco que foi pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, teve o surgimento da tecnologia de ponta, teve o surgimento do fortalecimento da informática, do avanço das telecomunicações e daí em diante. Nisso houve um aprimoramento na questão da produção. Após a Revolução Industrial, nós conseguimos identificar um outro tópico importante, que é a pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos o avanço na tecnologia, o avanço nas comunicações, e isso passou a ajudar na melhoria da produção na relação de consumo. Com isso, nós viemos o quê? A identificar a globalização, a ideia da globalização, onde que não só a produção, a relação de consumo que era realizada em determinado local, ela passou a ser realizada em todas as partes do globo, ou melhor, em algumas partes do globo. Ela alcançou determinados lugares onde não era possível, Por isso nós identificamos a questão da massificação na produção, uma sociedade massificada, na produção, na relação de consumo contemporânea. Após essa formação da sociedade massificada, essa alta produção em escala, essa globalização, a presença da globalização, nós identificamos determinadas situações, como, por exemplo, a produção unilateral. O fornecedor ele passa a ser detentor da prestação de serviço ou da produção de produtos. Ele controla toda a situação. E o consumidor ele passa a ser identificado como o ente mais vulnerável na relação de consumo. E por isso houve a necessidade, de uma legislação que viesse a dirimir as relações de consumo no ordenamento jurídico pátrio. Até então no Brasil ainda não era identificado, onde de 1916 até 1998, de 1916 até 1988, com a promulgação da Constituição Federal, as relações de consumo elas eram regidas pelo Código Civil de 1916. Então, com essa alta produção em escala, onde o consumidor, onde o fornecedor, ele enxergou a alta produtividade e com isso, com a alta produção em escala, o fornecedor detentor do controle da produção, o consumidor não tinha uma outra alternativa a não ser ter que aguardar essa possibilidade da defesa dos seus direitos somente em 1988. Onde o Código Civil de 1916, ele regia, mas ele não era protetivo igual o CDC, igual a Lei 8.078 de 1990, que é o chamado Código de Defesa do Consumidor.
Somente em 1988, com a promulgação da Carta Republicana, onde foi determinada a defesa do consumidor. É o chamado o princípio fundamental da defesa do consumidor, elencado no artigo 5º, inciso 32. O direito do consumidor, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, ele foi considerado como um direito fundamental. E se é considerado como um direito fundamental, ele foi observado como cláusula pétrea. Ou seja, o legislador infraconstitucional, ele não pode criar leis que venham diminuir, que venham a derrubar os direitos que o consumidor possui. É o mandamento constitucional. Ainda em 1988, no artigo 48 da DCT, foi determinado pelo legislador que em 120 dias fosse criada uma lei, uma legislação específica para a defesa do consumidor. Somente quase 2 anos depois, o legislador infraconstitucional veio criar a Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, onde ele passa a considerar o consumidor o ente mais vulnerável. Observe o seguinte, que em 1916 até 1988, quando as relações consumeristas elas eram regidas pelo Código Civil, o consumidor ele não detinha a proteção que hoje ele consegue, que hoje ele alcança. O Código Civil, onde ele tratava os iguais de maneira igual, ele deixava a desejar na questão da proteção ao consumidor. Que, na verdade, o consumidor ele não consegue se igualar ao fornecedor. Após essa formação da sociedade massificada, essa alta produção em escala, essa globalização, a presença da globalização, nós identificamos determinadas situações, como, por exemplo, a produção unilateral. O fornecedor ele passa a ser detentor da prestação de serviço ou da produção de produtos. Ele controla toda a situação. E o consumidor ele passa a ser identificado como o ente mais vulnerável na relação de consumo. E por isso houve a necessidade, de uma legislação que viesse a dirimir as relações de consumo no ordenamento jurídico pátrio. Até então no Brasil ainda não era identificado, onde de 1916 até 1998, de 1916 até 1988, com a promulgação da Constituição Federal, as relações de consumo elas eram regidas pelo Código Civil de 1916. Então, com essa alta produção em escala, onde o consumidor, onde o fornecedor, ele enxergou a alta produtividade e com isso, com a alta produção em escala, o fornecedor detentor do controle da produção, o consumidor não tinha uma outra alternativa a não ser ter que aguardar essa possibilidade da defesa dos seus direitos somente em 1988, onde o Código Civil de 1916 ele regia, mas ele não era protetivo igual o CDC, igual a Lei 8.078 de 1990, que é o chamado Código de Defesa do Consumidor. Somente em 1988, com a promulgação da Carta Republicana, onde foi determinada a defesa do consumidor. É o chamado o princípio fundamental da defesa do consumidor, elencado no artigo 5º, inciso 32. O direito do consumidor, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, ele foi considerado como um direito fundamental. E se é considerado como um direito fundamental, ele foi observado como cláusula pétrea. Ou seja, o legislador infraconstitucional, ele não pode criar leis que venham diminuir, que venham a derrubar os direitos que o consumidor possui. É o mandamento constitucional. Ainda em 1988, no artigo 48 da DCT, foi determinado pelo legislador que em 120 dias fosse criada uma lei, uma legislação específica para a defesa do consumidor. Somente quase 2 anos depois, o legislador infraconstitucional veio criar a Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor,
onde ele passa a considerar o consumidor o ente mais vulnerável. Observe o seguinte, que em 1916 até 1988, quando as relações consumeristas elas eram regidas pelo Código Civil, o consumidor ele não detinha a proteção que hoje ele consegue, que hoje ele alcança. O Código Civil, onde ele tratava os iguais de maneira igual, ele deixava a desejar na questão da proteção ao consumidor. Que, na verdade, o consumidor ele não consegue se igualar ao fornecedor. O consumidor ele é vulnerável, é a parte mais fraca na relação de consumo. Por isso, a necessidade, o reconhecimento dessa pessoa, dessa fraqueza, tanto na parte do direito material, tanto na parte do direito processual. Quando o Código de Defesa do Consumidor ele determina a inversão do ônus à prova, ele reconhece, ele concede a possibilidade do magistrado ele identificar a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor no que diz respeito ao a possibilidade de demonstrar, de provar o que o consumidor alega em juízo. Com isso eu consigo identificar que o Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser uma relação privada, de ser um direito privado, ele recebe a interferência do direito público, ou seja, ele recebe a interferência de um direito constitucional, um mandamento constitucional, uma interferência do direito público sobre o privado. É o que é chamado pela doutrina de a constitucionalização do direito civil. E qual é o significado disso? Qual é a necessidade dessa interferência do direito público sobre o privado? Ora, a Constituição Federal, ela significa que ela é um marco regulatório. Ela consegue ser considerada como um centro irradiador, onde que ela determina garantias, ela possibilita direitos e garantias, mas ao mesmo tempo ela impõe limites aos fornecedores. No caso específico, a relação de consumo. É o que a doutrina também denomina como a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quando a Constituição reconhece o consumidor, a defesa do consumidor como um direito fundamental, elencado no artigo 5º, inciso 32, significa que é passível de ser executada e exigível. Não cabe ao fornecedor simplesmente ele ignorar essa possibilidade. É um mandamento constitucional. Ele é obrigado a cumprir. Então vamos observar. O que o slide nos traz um outro tópico para acompanhar esse breve panorama? Houve a tendência mundial da influência do direito público sobre o privado, que é a chamada constitucionalização do direito civil, como já mencionamos. A adoção do princípio fundamental, elencado no artigo 5º, inciso 32, como a defesa do consumidor. A Constituição como centro de reconstrução de um direito privado brasileiro mais social. Ou seja, minha gente, a Constituição ela determina o seguinte, que não seja só observada a relação contratual, mas acima de tudo, a dignidade da pessoa humana do consumidor. O consumidor, quando ele celebra um contrato com um fornecedor, seja na compra de um produto, seja na contratação de uma prestação de serviço, aquele contrato, além dele observar a defesa do consumidor, a dignidade da pessoa humana do consumidor, ele também tem que observar o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva. Se isso ocorre de uma maneira contrária, o fornecedor ele viola direitos constitucionais, ele viola o direito fundamental, que é a defesa do consumidor, considerado como uma cláusula pétrea. Minha gente, um outro ponto importante, quando observamos além do artigo 5º, inciso 32, quando ele especifica que a defesa do consumidor é um direito fundamental, ele também estabelece, a Constituição também estabelece no artigo 170, inciso 5º, que o consumidor será considerado como um princípio da ordem econômica, a defesa do consumidor como um princípio da ordem econômica. Ora, se eu tenho a possibilidade da livre iniciativa de produzir aquilo que eu quero,
Não pode o Estado interferir na minha produção. Espera aí, não é bem assim. A Constituição Federal, ela estabelece o seguinte, que você tem a livre iniciativa, mas quando chega no momento que eu produzo ou se eu violo direitos do consumidor, o Estado ele pode interferir, como princípio da ordem econômica. Eu, enquanto fornecedor, eu posso estabelecer um produto ou construir um produto ou uma prestação de serviço, estabelecer aquele contrato de adesão, eu posso elencar determinadas cláusulas, mas aquelas cláusulas não podem violar a defesa do consumidor. Observe o seguinte, que o princípio da defesa do consumidor, ele entra em compatibilidade com a livre iniciativa. Eu posso produzir aquilo que bem entender, desde que observe a defesa do consumidor é estabelecida no artigo 5º, inciso 32, e no princípio da ordem econômica, da defesa também do consumidor, o direito do consumidor, no artigo 170, inciso 5º. Eu observando tais situações, eu consigo entender que o consumidor, em sua relação de consumo, a parte vulnerável, a parte mais fraca diante do fornecedor, ela recebe essa interferência do direito público sobre o privado como um filtro constitucional. As relações privadas, especificamente no direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, ele elenca, ele observa que o consumidor, o ente mais vulnerável, ele passa a ter uma proteção maior pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pela Constituição Federal de 1988. Pessoal, para entendermos melhor essa interferência do direito público sobre o direito privado, nós vamos observar o seguinte. Por um lado, o fornecedor, quando ele estabelece um contrato de adesão, tratado no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, quando elenca determinadas cláusulas em seu contrato de adesão para oferecer os produtos, uma determinada prestação de serviço ao consumidor. Por outro lado, o consumidor fraco, ele adquire aquele produto, ele adquire aquela prestação de serviço, podendo questionar em juízo determinadas cláusulas que sejam consideradas abusivas, elencadas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Observe que determinadas situações, por exemplo, como o plano de saúde hospitalar. O plano de saúde hospitalar, ele determina que aquele prazo de carência para uma determinada cirurgia seja depois de 3 anos. Em um caso concreto, onde o STJ ele se posicionou a favor da consumidora, onde próximos aos 3 anos da devida carência, a consumidora ela veio apresentar uma doença, um tumor, onde ela precisava ser operada de maneira urgente. A operadora de plano de saúde, ela negou essa possibilidade, negou a cirurgia porque os 3 anos de carência ainda não tinham sido cumpridos. O STJ entendeu que não poderia ser aceita essa possibilidade, essa cláusula, tendo em vista que a vida da consumidora, a dignidade da pessoa humana dela estava acima dessa relação contratual. Por isso, a necessidade da interferência do direito público sobre o direito privado. A relação de consumo ela veio a ser observada e houve a interferência do direito público, tendo em vista que o direito da consumidora, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito da saúde, estava sendo violado pela prestadora de serviço por cláusulas contratuais. Ora, se eu observasse em 1916 pelo Código Civil, eu só poderia operar após 3 anos. A consumidora só poderia passar pelaquela cirurgia depois de 3 anos, porque aquilo que foi contratado deveria ser cumprido de acordo com o contrato. No Código de Defesa do Consumidor não é assim. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor ele é altamente protetivo na defesa do ente mais vulnerável. O consumidor, nessa relação, na parte mais fraca, ele sofre a interferência do Estado, sim, como um filtro constitucional, para elevar a importância da dignidade da pessoa humana do consumidor. Por isso, essa interferência do Estado na questão do filtro constitucional, como a tendência da constitucionalização do direito civil.
Minha gente, eu agradeço a possibilidade, né, de trabalharmos juntos esse breve contexto histórico da gênese, da formação do Código de Defesa do Consumidor como mandamento constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil identificou o direito do consumidor, a defesa do consumidor como um direito fundamental, um direito irrevogável, um direito como cláusula pétrea passível de ser executado e exigível.